O Em Revista hoje tratará de um assunto muito complicado, porque tudo que fala ao coração é complicado. Embora que, em se tratando de relacionamentos, nem sempre é o coração que está envolvido. Às vezes são muitos negócios. Então, os novos moldes dos casamentos que estão acontecendo e o famoso contrato de namoro que pouca gente está entendendo o que ele é. Vamos falar com o maior especialista nisso aqui também no Em Revista. Portanto, após a vinheta, a voz de Paulo Cremona, porque o Em Revista está começando. Essa foi a abertura da novela na Record, né? Essa foi. E Paulo, na sua trajetória, né, que a gente já falou várias vezes aqui, mas para o telespectador desavisado, né, você, realmente, o seu boom foi aquela participação no programa da Band, não é isso? Foi. Na verdade, já tinha feito um outro antes, que também fui finalista do programa, o Ídolos. O Ídolos, né? Aí de lá que eu saí com as músicas para a novela da Record. Aí gravei essa da Bela Feia e gravei... Ficou no ar, que era aquela novela dos Mutantes. Sim, sim. Que teve, foi um sucesso, né? Sucesso. Tiveram 3 fases de novela. E graças a Deus eu tive a oportunidade. Música do Marco Camargo. Só um pedacinho dela. Sempre me dá essa saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, encontre alguém pronto pra te amar. Obrigado. Isso é uma voz, né? Graças a Deus a gente tem gente ainda salvando a música brasileira, Haroldo, porque não tá mole não, né? A gente tá vivendo uma fase, Roberto, que só... né? Nossa! Quase fomos crucificados aqui no programa, porque falamos que aquilo não é música. Nossa, mas tá complicado, gente. A gente liga o rádio... doutor Afonso, eu quero agradecer mais uma vez, né, o prestígio de você pegar um avião e vir lá do estado do Rio de Janeiro aqui para fazer parte do Em Revista, né? Com muito prazer, muito obrigado. E a gente está curioso para saber sobre o contrato de namoro daqui a pouquinho, que eu preciso prender o telespectador, né? Mas, Alfio, você acha que é válido toda forma de casamento? Não. Casamento, na minha opinião, eu sou da forma tradicional, é entre um homem e uma mulher. Agora, hoje se fala em união estável, homem com homem, mulher com mulher. Mas e o homem com mulher, se não for um casamento? Como nos moldes antigos? Não, eu sou a favor ainda do casamento. Eu sou a favor do casamento. A união entre um homem e uma mulher. Porque, na verdade, pelo menos na Igreja Católica, quem faz o casamento não é o ministro na figura do padre, sim, são os noivos. Eles que promovem o casamento, eles que dizem
Eles que colocam. O padre é Uma testemunha. É uma testemunha, vai. É um mensageiro. Daquele enlace amoroso, né? É. Mas muita coisa já não se fala mais no casamento católico. Eu vou querer saber do Roberto se assim também acontece na igreja evangélica. Porque na igreja católica, na cerimônia tradicional, palavras como até que a morte o separe não é dito mais, né? Muitos sacerdotes são liberados de não falar essa frase, né? Porque só a morte que vai separar. E eu quero saber da Gabriela, para falar o que pensa, não vem para cá dar uma de santa, não. Você vai falar o que você pensa, Gabriela Clímaco. Você vai falar o que você pensa aqui no programa a respeito, tá? E, Paulinho, eu quero saber também a sua opinião. Porque o Haroldo, a gente já está esperando tudo nele hoje no programa sobre esse assunto. Mas eu queria dizer que o Buffet Visani, que vai nos servir durante o programa, já está preparando o primeiro crepe. E que maravilha que é isso, né? Pega teu microfone ali, ó. Já tá aqui na lapela. Ah, você já tá ali? Hoje tá indo sobrando ali, é isso? Você viu? Hoje eu tô. Olha, tem microfone sobrando aqui na casa hoje, meu Deus. Hoje eu tô que tô. E como é que você descobriu fazer crepes, que isso lucrava dentro de um buffet? Olha, tem mais ou menos uns 3 anos que eu fui... Eu tive uns convites para trabalhar e eu até pegava uma pessoa de fora para trabalhar, para fazer crepe, né? Até que eu precisei fazer, eu falei assim, não é que eu sei fazer mesmo? Aí E é uma maravilha o seu crepe. Adivinha qual sabor que eu quero hoje? Calabresa com queijo. Tudo. Você põe tudo dentro. Pode deixar. Né, Cremona? Vou Acho que fazer vocês É também, isso, né? eu também vou querer de tudo. Põe tudo. Não tem negócio de sabor. Pra que sabor? A gente pode comer tudo. Não tem, porque Ivezane atende o Brasil inteiro, viu, gente? É só se comunicar com ela. Haroldo, o que leva as pessoas a, de repente, às vezes, até sabendo que não existe o amor do outro lado, mas tentar fazer o casamento valer? Isso ainda existe hoje? Antigamente era muito comum. Tipo, o amor vem depois, meu bem. Fica comigo, o amor vai vir. Você acredita nisso? Não, eu acredito que se não houverem outros tipos de interesse, como, por exemplo, interesse financeiro, qualquer coisa nesse sentido, as pessoas acabam ficando em primeiro lugar, porque nós somos assim. Eu tenho testosterona e as mulheres têm os estrógenos. Então, eu acho que já existe, naturalmente, a possibilidade de uma atração, né? Os feromônios. Existem pessoas que você coloca a mão, né? Existe uma compatibilidade epidérmica. Só de você colocar a mão, você pega e fala assim, nossa, essa pessoa é atraente para mim. Ou seja, é uma forma do cérebro indicar, inclusive, que essa pessoa seria interessante para que você tivesse uma atividade sexual, né? Porque seria uma forma do cérebro avisar que essa pessoa é muito diferente de você e vocês dois, juntos, poderão formar cada vez mais um ser mais aprimorado. Então, eu acredito muito naquilo que a natureza é. A natureza mostra que eu tenho hormônios, eu tenho feromônios, as mulheres também. A natureza mostra, inclusive na atividade dos animais, de que pode ocorrer, sim, isso com animais do mesmo gênero, ou seja, masculino com masculino, feminino com feminino. Nós somos assim. Agora, se as pessoas não querem aceitar, os fatos mostram. Nós temos, acredita-se que mais de 10% da humanidade seja homossexual e muito mais de 10% da humanidade seja bissexual. O número de bissexual é muito maior. Agora, nós somos a natureza, entendeu? Então, se alguém tem que dar uma explicação, eu acho que a gente tem que pegar uma explicação daquilo que realmente ocorre no nosso corpo e no nosso cérebro. Existem diferentes tipos de atração, diferentes tipos de relacionamentos, mas a verdade é que, como eu já disse aqui uma vez, Platão, segundo Platão, os deuses teriam se irritado com o homem e teriam dividido em homem e mulher, para que ambos voltassem a se procurar. De que forma? Nunca ficou claro isso, né? Mas o importante é que voltassem a se procurar para que nós tivéssemos um andrógeno divino, um homem perfeito, um homem na acepção científica da palavra, um ser perfeito. O ser perfeito que você disse, ele seria tudo. Seria tudo. Roberto Cruvinel, não adianta levantar sua sobrancelha, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Do ponto de vista biológico, o doutor Haroldo está correto. O homem tem a tendência, tem voluntariedade. Agora,
embora seja um animal, do ponto de vista animal, é criado por Deus. E o padrão de Deus é diferente. Gálatas 5,17 diz que existe uma guerra dentro do homem entre carne e espírito. A Bíblia ensina, em Gênesis 2,24, que o padrão de casamento é assim: deixará o homem a sua casa, unir-se-á a uma mulher e serão ambos uma só carne. Quem crê e anda pela Bíblia, seja ele evangélico, católico, ortodoxo, e crê nisso, vai viver esta realidade. Ainda que ele sofra tentações, porque nós não vamos negar, e é óbvio, né? Porque é da tendência humana que o ser humano tem tentações, tentação para ter relacionamento extraconjugal, mas a Bíblia ensina que nós, com a ajuda do Senhor, nós podemos subjugar a nossa carnalidade, o nosso desejo carnal e viver para a glória do Senhor. Eu gostei muito da música que foi cantada pelo Paulinho. A música é perfeita. Se para mim é belo, e gostei muito dessa questão do toque, eu e minha esposa somos assim. Nós, no toque, sentimos a empatia, a ligação, e isso é importante. É a famosa química, né? A química. Agora, o que está acontecendo hoje em dia aí do ponto de vista do cristianismo, é uma deturpação do que é casamento. Então, é outro relacionamento, mas não é casamento. Casamento, inclusive a Constituição brasileira, senhoras e senhores, Constituição, já não estou falando de Bíblia, declara que família é homem e mulher, é um casamento, é o que está escrito. Eu não vou discutir se existe afetividade entre um homem e um homem, afetividade entre uma mulher e uma mulher, poliafetividade. Eu não vou discutir isso, que a pessoa possa ter um sentimento. Mas a Bíblia também diz, em Jeremias 17, que enganoso, verso 9, versículo 9, enganoso é o coração do homem. Então, o negócio de sentir pode te complicar a vida. Agora, Roberto... Deixa eu só colocar uma coisa que o Alfio falou. E você perguntou, ainda se fala assim, né? Até que a morte o separe. Alguns interpretam morte do quê? No Evangelho de Mateus, capítulo 19, diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Não é quem Deus uniu, é o quê. Se você pegar o texto de Esdras, capítulo 10, você vê, inclusive, Deus mandando separar-se de mulher e filhos por uma questão nacional. Então, essa questão, inclusive, da separação, ela é uma questão que deve ser analisada com bastante propriedade. Veja o caso de 1 Coríntios, capítulo 7. Estou dando aqui uma aula de... Você vai ler a Bíblia inteirinha hoje? Eu vou citar de cabeça, porque eu digo, inclusive, o autor. Se o senhor quiser falar sobre os compêndios de psicologia, não tem nenhum problema em aprender com o senhor. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, diz que, por exemplo, se o ímpio... É porque o doutor Haroldo, ele assume uma postura de ímpio e não tem vergonha disso. E eu até admiro isso. O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, diz que, por exemplo, se o marido quiser largar a mulher, ela não fica sujeita, a não ser que for no Senhor. Então, são coisas que a igreja, durante muito tempo, teve problema, doutor. Mas já teve tabu. Olha, é bem rápido, eu vou fazer uma colocação e, lógico, passar a palavra... Lembrando que nós somos amigos, certo? Lógico, com certeza. E outra coisa, se não houver oposição, não há evolução. Sem dúvida. A evolução precisa da oposição. E já que o pastor Roberto, meu amigo, está falando das passagens bíblicas, eu gostaria de lembrar você, telespectador, que está nos acompanhando todo o Brasil, que a culpa não é minha. Mas lá no Jardim do Éden, não foi a história que eu inventei. Tinha Adão e Eva. Apareceu a serpente. A serpente é um símbolo fálico. A serpente é um símbolo fálico. A serpente representa o pênis. É um símbolo fálico. Em vez de ser alguém fala de psicologia, ele fala de teologia. Posso falar? Mas tudo bem, vamos Aí também existia, você não pode comer do fruto proibido.
Então, depois eu gostaria que o senhor explicasse essas experiências. explica agora. E O que que você outra falou, coisa. Gabriela? Eu perguntei o que é que representa a vagina, se a serpente Olha, é eu o tenho a impressão pênis. que até hoje A maçã, a né? maçã representa. A maçã tá misericórdia. a maçã é muito. Deixa O eu acabar de problema é falar. que fazem uma Não, misturada, eu né, já vou. pastor? Eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar minha Eles fala. trocam Diga, alhos por eu já vou bugalhos, encerrar. assim. Doutor, Mas fala de Freud, de Bíblia você não entende nada. Deixa eu completar. Bom, então o senhor vai explicar. Fala, Lu. O senhor explicar Completa. se a serpente representa Completa. um falho, um símbolo Mas falho completa. pecniano ou não. Tá, e a E depois vagina? tem outra. Caim não matou Abel? Matou. Matou. Então tinha Adão, Eva e sobrou Caim. Como é que apareceu outra mulher? Caim transou com Eva. Com a mãe? Nossa, É pai. incesto. Como é que Não, apareceu? peraí, dá licença. O incesto. não, O incesto. Não, faça favor. A Mona tá Isso é desrespeito. Não faz sentido, Teólogo Paulinho? até Isso é você. desrespeito. Deixa eu falar. Paulinho, Senhoras e não faz senhores, sentido o que eu tô falando? Aqui é a câmera aqui, ó. Eu não posso permitir, como sacerdote cristão, um desrespeito desse. Exatamente. Eu acredito. Me dá a câmera aqui pra mim, por favor. Por favor. Só para eu dizer aqui. Põe na mão porque- dele a câmera. Marcelo. Olha só. Se você Marcelo. puder. Olha Marcelo, só. a câmera dele. O homem é formado em psicologia, não discuto psicologia com ele. Eu dei aula de psicologia da religião na faculdade, mas não vou discutir com o doutor Haroldo, porque seria muita pretensão minha. Agora, o doutor Haroldo querer discutir Bíblia e falar uma bobagem dessa, com todo respeito, dizer que Caim teve um relacionamento incestuoso com sua mãe. Então, como é que apareceu outra mulher? Então, peraí, então, o senhor pega a sua Bíblia... Como é que apareceu eu vou a te outra dizer, mulher? Eu vou lhe dizer. Como? Se o senhor pegar a sua Bíblia... Por ciciparidade? Não, o senhor pega a sua Bíblia, só tem Bíblia. Várias. Então leia, por favor. Capítulo 5 diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. De acordo com a revelação bíblica, o senhor pode até não acreditar, Adão viveu centenas de anos. A Bíblia diz que Caim foi para a terra de Nod, e lá conheceu a sua mulher. É só ler 5 capítulos, não precisa ler a Mas Bíblia aí inteira. os irmãos transaram? Não, houve sim. É incesto. Então eu tô errado? Eu tô errado quando Essa eu falei questão do incesto? de relacionamento entre primos, isso aconteceu, inclusive no Antigo Oriente, isso não é antinatural. Não, mas, acontece. doutor Feitosa, existe Mas na vamos lei mais algo que fale contra primos se casarem? Não. Era muito comum. O Brasil muito foi comum. colonizado por reis e princesas que se casavam minha com família primos. tem vários minha família, primos meu avô casados. também, com a minha Tem avó vários paterna. primos na minha E família. não nasceu nenhum filho Fazer uma retardado, só revelação eu. que é histórica, né? A família do meu pai, 80% dos casamentos são endogâmicos. Por 2 razões. Primeiro, porque O que é cada um endogâmicos? é interna, dentro do próprio grupo familiar. Por 2 razões. Uma das razões é que a história familiar é única. Então, a possibilidade de atrito será menor. E também por questão de terras, de bens que não se dividem, entendeu? Então, eles são muito, em geral, 95% eles não se separam. É característica deles. Inclusive, existe um estudo por um brasilianista da Universidade de Berkeley, que ele ficou 2 anos no meio da família e atestou que essa é uma característica de uma grande família clânica. E, doutor Feitosa, então não é crime primos? Primos, não. Só irmãos? Não é incesto, não. Irmão é crime. É crime. Tá? E qual a pena que a pessoa teria? Eu não faço essa parte do direito, mas não é permitido. Entendi, Não é permitido. entendi. Não é permitido, mas o senhor acha, Existe. como especialista na área, o senhor acha que não, por sermos humanos, muito embora, volto a repetir, eu sei que não é permitido legalmente, por lei, artigo tal, não sei qual, mas inconscientemente o senhor concebe nas suas teorias que pode ocorrer um desejo, às vezes, por uma pessoa ali, irmão, irmã, ou isso não existe no inconsciente das pessoas? Penalmente é inaceitável, mas muitas vezes existe. Entendeu? Desde que seja vontade das pessoas. O grande problema no Brasil é que em determinados núcleos, em determinados locais, quando as meninas ficam sozinhas, a mãe trabalha fora, o padrasto ou o pai se aproveita da fragilidade das meninas e impõe um relacionamento. Mas o senhor também não acha que muitas vezes pode ocorrer, de independente de pai ou mãe estar fora de casa, numa determinada época do nosso desenvolvimento, você olhar para sua irmã, por exemplo,
com um certo desejo, porque sua irmã é bonita, e você chegar a desejar, mas não vai às vias de fato, Não objetivar, por você é ter possível. autocrítica. É possível Você se por- autocritica e você se segura. Agora, isso não quer dizer que instintivamente você não olhou às vezes para sua irmã, por exemplo, tomando banho e tenha se excitado. Eu tenho um caso para falar. Pode acontecer, Meu mas não ex-namorado, é- quando era criança, ele falou pra mim que ele entrou no quarto, a irmã dele estava deitada, dormindo pelada, aí ele levantou o cobertor, olhou, aí ele falou que se excitou, tal, aí passaram os anos, aí ele pediu perdão pra ela. Só que ela não sabia de nada. Daí ele falou, ó, quando a gente era criança, eu olhei você pelada, dormindo e eu Mas me isso é mais excitei. comum do que, né, doutor? Porque aí é a área do doutor Haroldo, da psicologia. Isso é mais comum do que parece. É porque esse tipo de procedimento, ou de acontecimento velado, que não é discutido entre família, mas faz parte da... Aí o doutor Haroldo pode ajudar melhor, do ser humano, essas questões químicas do corpo humano, esse tipo de ocorrência. Não tem como. Gruvinel, qual é a primeira adolescente... pessoa? Qual é a primeira pessoa que toca no nosso corpo? A mãe. É a mãe. Mãe. Eu vou dizer, e gostaria que todos vocês encarassem isso com a maior seriedade possível, mas vou dizer em benefício da ciência. Quando eu tinha menos de 10 anos, não foi uma nem duas vezes que eu ia na fechadura olhar minha mãe tomar banho. Só que depois eu imaginava do pescoço para cima uma outra mulher. Por quê? Porque eu tinha sentimento de culpa. E a minha mãe, loira de olhos azuis. E eu tive um único casamento com uma mulher loira de olhos azuis. Ou seja, esse desejo edípico de Freud, ele existe. E o que nos freia é a culpa, mas que o primeiro desejo, em geral, do menino, quantas crianças que não dizem, mamãe, eu casaria com você. Mas Entendeu? a culpa é a culpa social, né? Na verdade... Não, é bioquímica, inclusive. Tanto é que a gente sempre recomenda, não durma com seu filho na mesma cama. Se você é separada, divorciada, não durma com uma criança, porque depois chega no consultório e fala, olha, meu filho está com 5 aninhos e às vezes eu percebo que ele dorme comigo, e às vezes eu percebo que ele fica um pouco excitado. Então, Haroldo, mas eu acho que a gente não pode generalizar, porque eu dormi com meus pais. Mas não, eu dormi com meus desculpe. pais sempre. Eu nunca tive nenhum tipo de problema desse. Nem me lembro, nem me recordo disso. Mas o que o doutor entendeu? Haroldo está falando é uma coisa que, Acontece, não principalmente adianta nessa negar. época de muita informação, acontece bastante. A diferença para o cristão é que para nós cristãos, a nossa questão animalesca, humana, ela é sujeita, ela está debaixo de sujeição do espírito. Mas eu entendo exatamente o que ele está falando. Paulo Cremona, você namora, é casado? Não que esse namoro. programa entre na intimidade de ninguém, Não, mas fala tudo sua. bem. Eu namoro, mas eu também, doutor Haroldo, umas partes eu concordo com ele, mas eu também nunca tive esse lance. Sempre dormi com os meus pais também, nunca senti... Agora, Hervé, tem um dado interessante. Diga, doutor. Quando a menina ela tem orgulho do pai, ela procura que o homem dela seja alguém igual. Perfeito. Ou melhor. Entendeu? Dizem isso, que quando a pessoa é muito ligada ao pai... E quando você nota, muitas vezes, quando ele admira a mãe, ele procura uma mulher que tenha os traços dela. Se ele gosta, se a mãe é meiga, O é Édipo, dedicada, né? ele procura uma Totalmente mulher que Édipo. seja... E muitas vezes a mulher procura um homem, aí o doutor falou no fenômeno, pelo cheiro. O cheiro atrai, é o cheiro do pai. Entendeu? Entendi. Então, é interessante. Você, como mulher, isso já veio na tua cabeça? Buscar algum namorado que tenha alguma coisa relacionada a teu pai? Ou alguém já percebeu algum homem isso? da tua família que se admire? Porque muitas vezes muita gente hoje, aliás, hoje não, sempre, mas hoje está aumentando muito a questão dos filhos sendo educados por avós. Então, muitas vezes a projeção vai no avô e na avó, né? Que é como se fosse pai e mãe. Meu pai, ele tem muito caráter e ele é muito sério. E já eu sou brincalhona e eu sempre, todos os relacionamentos que eu tive, sempre me atraí por alguém parecido com o meu pai, psicologicamente. Uma pessoa mais séria, uma pessoa com integridade, então... É o herói.
Aí eu faço a pergunta, sempre doutor. Parecido com meu pai. Dentro disso, eu faço a pergunta. Porque eu escuto alguns psicólogos falarem algumas coisas que, às vezes, aos meus ouvidos, fica esquisito. Diz que um posicionamento desse, como ela está dizendo, uma procura dessa, equivale a dizer que esta mulher quer dormir com o pai, ou esse rapaz que gostaria de dormir com a mãe. Isso, para mim, aos meus ouvidos, isso é muito pesado. O que pode acontecer é o que nós chamamos, alguns terapeutas chamam de casamento familiar. Às vezes, inconscientemente, a atração, o apreço, a admiração, por exemplo, que uma menina pode ter por um pai, é tão grande que ela vai procurar, sem perceber, fazer um casamento parental. Procurar num parceiro todas as qualidades, inclusive às vezes até físicas. Não é fetiche, né? Não é um... Não é um fetiche, mas Acho que é admiração. Mas muitas vezes ela pode estar, sim, procurando no candidato ao casamento ou namoro a figura paterna. Às vezes pode estar procurando. Por quê? Porque ela está regredida, ela ainda está infantilizada nesse amor pelo pai. Mas quando a gente vai crescendo, o que vai acontecendo? Você vai resolvendo isso, como a Gabi falou a respeito do pai dela. O que aconteceu? Ela amadureceu, ela continua procurando um homem com algumas características do pai. Então, eu também. Solteira recente. Meu ex, ele era parecido. Eu também tenho caráter. Essa notícia em primeira mão. Olha, Gabriela Clímaco está solteira, gente. Então aí... Neymar também Diga, tá, Paulo. né? Daqui a pouco eu tô com o Neymar. Eu acho que o que o doutor está falando também é verdade, mas acho que qualquer pessoa que teve uma educação boa, uma ligação forte com os pais, seja homem ou seja mulher, quando vai casar ou vai ter algum tipo de parceiro, não vai esperar tudo aquilo que ele viveu a vida toda, ele não vai aceitar ter uma coisa menos do que aquilo, entendeu? E seja isso em conforto, seja isso, e principalmente em amor. Uma pessoa que, por exemplo, a minha ligação com os meus pais é fortíssima, é fora do normal, você conhece, eu já te contei, enfim, é uma ligação fortíssima. Então, para uma pessoa que eu vou querer para o resto da minha vida, inclusive para constituir uma família, eu não vou esperar uma pessoa que não me faça menos do que eu já sou feliz, sacou? Eu não vou querer uma pessoa que eu vá ter que ficar triste ou passar por um monte de coisa, entendeu? Eu acho que o amor tem que ser a base na família já. Então, esse lance que a Gabi falou de você se espelhar no seu pai, na sua mãe, eu acho que isso é o mais normal possível, o mais Concordo correto. plenamente com E o que você. que é Eu uma- acho o que 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 é o uma- conceito de família, em tudo isso é muito importante. E qual é uma educação boa? Porque, querendo ou não, o mundo ocidental é calcado em conceitos judaico-cristãos. Sim. E o conceito judaico-cristão, ele valoriza a questão da família. A autoridade do pai, o cuidado da mãe, a submissão dos filhos. Isto faz parte do conceito judaico-cristão. E até aqui, esse conceito tem nos trazido, com exceções momentâneas, a questão histórica cíclica, tem nos trazido até aqui. O que me causa espécie e preocupação é a tentativa de obliterar esses valores, de diminuir esses valores, de destruir esses valores, que muitas vezes é oriundo de um pensamento do marxismo cultural. Quer dizer, vamos destruir a família porque o Estado consegue cuidar desse povo, ou consegue orientar esse povo. Isso, para mim, como sacerdote, como pai de família, como um homem que já tem mais de meio século de convivência na face dessa terra, vivendo na face dessa terra, me traz muita preocupação. Vivi, você é a favor ainda e acredita no casamento tradicional? Sim, Sim? Ainda sou a moda Você antiga. está casada há quantos anos? 22 anos. 22 anos, né? Mas você é 22 cristã, né? Então você tem Mas conceitos... eu não era, não. Ah, você não era, Não. mas sempre acreditou num casamento Sempre assim. acreditei no casamento. Você almeja um casamento assim com celebração, uma coisa assim, Gabi? Eu tô quase desistindo. Os tempos mudaram, tá tudo diferente, sabe? E eu acredito que não só casamento homem e mulher. Eu acho que quando você tem amor, é mulher com mulher, homem com homem, o mundo mudou, não é o mesmo. A gente está aí no século XXI. Então a gente tem que se adaptar e respeitar Mas eu acho, Gabi, o que espaço do outro. o mundo não mudou. O mundo Transformou, a sempre transformação. foi assim. Hoje nós temos mais liberdade para assumirmos determinadas
orientações sexuais, mas sempre foi assim. Sempre quem estudou a Grécia sabe do que Júlio hoje... César. Sem querer fazer nenhuma defesa, existe muito entre os animais. Sim, lógico. Já existia na Grécia, inclusive na Grécia. Sem nenhuma defesa. Lá, mas os homens com homens se respeitavam. Eles usavam as mulheres só para reprodução. Na antiga Grécia, Atenas. Um grego poderia ter um rapaz desde que ele não fosse o passivo. Então ele teria um rapaz para ter relacionamento sexual. A mesma coisa acontecia na Roma Antiga. Na época dos gladiadores, é verdade. Inclusive, na Roma Antiga, a mulher do imperador saía do palácio para se prostituir em casa de prostituição. Inclusive, a minha esposa deu aula agora de crescimento do islamismo na nossa igreja. Que susto! Deu aula. Inclusive, minha esposa deu aula. Ela já fez assim pra mim lá. A minha esposa, porque eu trato o assunto com muita seriedade. Minha esposa dando aula sobre o crescimento do islamismo no mundo ocidental, nós discutimos sobre isso, sobre esta liberdade sexual que havia no mundo antigo. Aliás, fica o convite para você vir um dia aqui na nossa roda, viu? Para estar participando junto com a gente também. Dele. Isso não, mas isso é uma realidade, acontecia mesmo. Se você vê no tempo do Antigo Testamento, a relação de um homem com outro homem, ou pessoas do mesmo sexo, era condenado dentro do judaísmo, porque as nações em volta, as outras nações politeístas, tinham isso como normal. Agora, como é que fica para o senhor, Pois não. pastor Grovinel, explicar para os seus alunos, até para o telespectador que está nos acompanhando, essa colocação que o doutor Afonso também fez com muita propriedade. Dos animais. Dos animais. Tá, muito bem. Aí Então, você pega... você vai responder respondo. daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo. E aí eu vou pedir para o Paulinho para colocar a sua voz linda para a gente ir para o intervalo com sua voz maravilhosa. E a gente já volta, porque foi mais do que pertinente essa pergunta ficar no ar para Roberto Curino. Não vai responder no intervalo não, viu? Por favor. No intervalo é só para a gente estar aqui ouvindo o Paulo, conversando. Debate é para voltar e comendo. Buffet Visani já serviu todos vocês. Desfrutem aí desse crepe maravilhoso. Vai lá, Paulinho. Bora. Precisei de 1000 frases certas pra te conquistar e de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em 1 minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão.